Boa noite, gente. Só primeiro eu queria saber se tá funcionando bem o áudio, como é que tá, conseguem me escutar bem? A música de fundo tá sobrepondo? Acredito que não, porque tá configurado no mesmo volume da live passada. Então, tá tendo vento batendo no microfone, tá com barulho de vento, porque eu tô com o ventilador aqui ao fundo, que tá extremamente quente aqui no Rio de Janeiro, aqui em Niterói. Então, me digam aí, se atrapalhar, vamos então pro chat aqui para eu saber como é que tá, né? Por hora a live está com pouca gente, mas também eu só consigo ver os números das pessoas que estão logadas, né? O áudio tá bom, então, Fernanda confirmou. Então, só lembrando, como sempre, essas lives acontecem semanalmente às 20h30, horário de Brasília. E só lembrando que o que vocês estão visualizando tem um certo delay do momento que eu estou transmitindo agora. Então, quando tiver o momento de diálogo no chat, então lembrem que eu tenho um feedback, quer dizer, vocês vão ter um feedback atrasado mesmo. Então, gente, vamos começar. É mais uma live, a primeira live do ano. Que bom, apesar de tudo, do cansaço que é fazer, porque vocês podem pensar, algumas pessoas, é só ficar na frente do computador, falar, botar... Não, isso é extremamente cansativo. Tanto que eu tô vendo aqui que acabei esquecendo de corrigir a live de hoje. Então, live 4, dia 1º/1. Quer dizer, dia 3, não, dia 4 hoje, de janeiro de 2017. Pronto. Corrigido, agora está registrado, então vamos começar novamente, né? Então, boa noite a todas as pessoas que estão me assistindo nesse exato momento. E sendo a nossa primeira live do ano, desculpa pela tosse, pode surgir essas tosses, mas eu só queria lembrar, se for a primeira vez que você que está assistindo essa transmissão ao vivo ou não, né? Você pode estar vendo isso em um futuro. Essas lives semanais que estão acontecendo primeiramente nesse projeto que é o Casco de Mocangue-1, aqui em Niterói, é um experimento, né? Então, a gente vai ver como é que isso funciona, se vale a pena, se isso serve realmente como um espaço para a gente, para criar uma interação entre público e pesquisadores, né? Porque eu sou arqueólogo, sou pesquisador, e então isso é uma experiência. Eu vou continuar tentando fazer isso toda semana até o fim desse projeto. Então, aí até mais ou menos fevereiro desse ano, eu vou estar fazendo essas lives semanais, né? Então, espero que quem já está acompanhando desde a primeira, ou da segunda, ou da terceira live, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? E aproveite esse espaço para a gente trocar conhecimento. Apesar da gente estar falando de um caso específico, né? Porque o projeto Casco de Mocangue-1, para quem já assistiu às lives anteriores, eu já expliquei que é um projeto que está focado justamente no resgate parcial das estruturas de um casco só sobrado, né? Um casco afundado, submerso na Baía de Guanabara, aqui no lado de Niterói. E essa pesquisa ela está em uma sua segunda fase, que é uma fase já de relocação de partes estruturais de um navio, que é um navio grande. Essas imagens que vocês estão vendo agora aí são imagens que foram feitas na primeira etapa do projeto, que foi a parte de pesquisa subaquática, que a gente, através da pesquisa arqueológica subaquática, levantamento histórico, conversa com pessoas da comunidade, a gente tentou
resgatar um pouco dessa identidade, né, dos cascos dessa região da ilha de Mocanguê. No entanto, a gente chegou aí a duas possibilidades que vai ficar aí de dica para quem assistiu anteriormente ver e saber sobre essas possibilidades, mas no futuro próximo eu vou focar mais nisso. Como eu falei, aqui é um espaço aberto para a gente poder estar conversando, trocando ideias. E funciona da seguinte maneira. Eu costumo fazer um primeiro bloco de uns 30 minutos no máximo para explorar um tema referente ao projeto ou que tenha similaridades, que é o caso de hoje. Eu recebi essa semana, um WhatsApp de uma pessoa, não sei se é já profissional da arqueologia ou estudante, que veio me perguntar sobre cursos de licenciamento arqueológico, né? Ou seja, desse tipo de pesquisa arqueológica aplicada nesse campo do licenciamento ambiental e tal. Falei, realmente é difícil ter esses cursos institucionalizados e tal. Eu já dei uns 2 mini cursos nesse sentido, pela Contextos, né, junto com a Fernanda Libória, que está hoje aí mediando. Um abraço. Mas ainda realmente é carente ter um espaço assim institucionalizado, principalmente, para entender um pouco como é que funciona essa prática da arqueologia subaquática, ou quer dizer, da arqueologia como um todo no Brasil, nesse contexto específico, né? Porque a gente está falando de um contexto profissional, um nicho de mercado, onde clama a profissionais que saibam resolver problemas, né? Como foi o nosso caso aí de Mocanguê 1. Então, pegando o gancho da live passada, hoje eu vou focar um pouco nessa questão, novamente, de como foi estruturado o projeto nessa fase atual, pensando na legislação, quais as normas que a gente tem que seguir. Eu meio que já dei comentei algumas coisas nesse sentido, né, na nossa live passada, e hoje eu queria focar um pouco mais nessas normativas técnicas e mostrar um pouco para vocês como é que se faz uma pesquisa desse tipo, como é que a gente começa, como a gente constrói um projeto, como é que a gente consegue autorização de pesquisa, o que é avaliado. Isso também foi um tema que eu conversei bastante essa semana com colegas meus do laboratório, algumas colegas e que a gente estava debatendo assim sobre um tema de uma matéria que aconteceu e isso foi algo que a gente começou a conversar, porque é um caminho extremamente incerto, assim. Então, existem coisas que estão bem nas entrelinhas e só com a prática, no dia a dia, você submetendo projetos, enfim, só vivenciando mesmo essa realidade que a gente consegue entender como é que funciona, né? Como se procede para poder desenvolver uma pesquisa hoje de arqueologia, principalmente arqueologia subaquática nesse campo do licenciamento ambiental. E usando como exemplo o casco de Mocanguê 1, esse estudo que eu estou desenvolvendo, eu vou puxar um pouco esse assunto. Só explicando novamente sobre o formato, funciona da seguinte maneira: eu vou fazer os 30 minutos, depois desses 30 minutos de conversa e apresentação de conteúdo, a gente pula para o chat, como vocês podem ver, né? É o chat onde a gente pode estar conversando, respondendo perguntas e tal. A Ana Carvalho está sempre acompanhando. Então, por hora, a gente vai... Opa, beber uma água. Vamos para discutir o tema, né? Então, quando a gente fala de arqueologia no Brasil hoje, a gente está falando de não só de a arqueologia é uma ciência ou a arqueologia é uma disciplina, porque depende da perspectiva de quem está enxergando, né, a arqueologia. A arqueologia, como é que se faz arqueologia hoje no Brasil? Essa é a pergunta, porque para muita gente você fala, eu estudo arqueologia, ou eu sou arqueólogo, a pessoa fica questionando, e tem isso no Brasil, e tem campo, né? Eu acho que não só com arqueologia, com várias disciplinas, assim,
que as pessoas, ou disciplinas menos tradicionais, ou seja, que não é o beabá de engenharia, medicina, direito, né? As outras disciplinas aí, principalmente cursos novos de formação, assim, de graduação, que surgem, geralmente quando você fala que faz aquilo, a pessoa pergunta, mas existe campo aí no Brasil? Geralmente é mais focado, né? Aqui no estado, e aí com a arqueologia também se fazem esse questionamento, só que a gente fala, existe sim, mas não só aqui, no Brasil inteiro. Porque quem segue profissionalmente a arqueologia hoje no Brasil acaba trabalhando não só no seu estado de origem, mas acaba rodando o Brasil inteiro, porque é assim que os projetos vão acontecendo em diferentes lugares. E ainda hoje, a quantidade de profissionais para atender essa demanda de mercado é ainda relativamente pequena. Apesar de nos últimos anos ter crescido bastante, hoje existem vários cursos de graduação espalhados pelo Brasil, cursos de pós-graduação, existe também muita gente que abriu empresa, ou que migraram de outras áreas, ou que, enfim, indiretamente acabou tendo contato com a arqueologia. Então, hoje existe muita gente dentro desse mercado, principalmente desse mercado da arqueologia de contrato, arqueologia preventiva, ou como eu gosto de falar, arqueologia no campo do licenciamento ambiental, ponto, porque é justamente visando atender uma demanda legal. Que quem já assistiu às lives anteriormente sabe que é a questão das licenças que foram determinadas a partir da resolução CONAMA de 86, né? E hoje a gente vai falar daqui a pouco dela novamente. E quando se vem esse questionamento do campo da arqueologia subaquática no Brasil, além dessa pergunta se existe, né? Onde estão, o que comem, como dormem, como se reproduzem, a outra pergunta que vem, mas como é que se trabalha? Como é que você faz o quê? Procura dinossauro? Essa é horrível, né? A gente já fala logo de cara, não somos paleontólogos, eles que estudam dinossauro. Mas a pergunta é, como é que se faz? Você estuda o quê? Enfim, a arqueologia, voltando aí para um conceito bem geral, que eu já tratei isso anteriormente, eu acho, na nossa primeira live, é o estudo das sociedades humanas ou de grupos humanos, né, a partir do estudo dos seus restos, dos seus restos materiais, como a gente costuma chamar de cultura material. E essa cultura material não é só aquilo que foi elaborado, utilizado, descartado, mas também aquelas coisas que tiveram um valor atribuído, né? Por exemplo, eu estou falando aqui de um objeto que foi confeccionado para atender uma função, ver e-mail, criar relações sociais, mas, por exemplo, uma paisagem, e um grupo atribui um valor a essa paisagem, por mais que eles não modifiquem, não transformem essa paisagem, isso também acaba tendo o seu aspecto social, seu aspecto humano. E com a arqueologia, a ideia é também entender isso. Então a gente busca, através dos estudos desses elementos que persistiram no tempo, espaço, entender quem são, o que faziam, como comem, se reproduzem, enfim. A gente tenta entender ao máximo aspectos dessas sociedades e desses grupos humanos. Então, a arqueologia, para quem pensa na arqueologia com aquele aspecto tradicional, que muitas vezes é reproduzido pela mídia, cultura pop, etc e tal, ela não é o estudo dos objetos, aquele cara que fica estudando o objeto. Para algumas pessoas, ainda continuam sendo assim. Em um período da história da arqueologia foi assim.
Hoje não. Hoje a gente quer entender as pessoas que estão por trás desses objetos. A gente está cada vez mais se distanciando desse aspecto colecionista, né? Que foi muito presente na origem, né, da arqueologia, quando a gente fala aí do século XVIII, XIX, né? Então, arqueologia é o estudo de sociedades humanas. E onde estão esses sítios, esses lugares arqueológicos? Estão espalhados aí por todos os cantos, embaixo d'água, em cima da montanha, na beira do lago, enfim, está em todos os lugares, debaixo da cidade, enfim, está por aí. Então, por isso, quando se fala de materialidade, coisas que podem nos auxiliar no resgate de um conhecimento sobre nós mesmos ou de grupos humanos que viveram no mesmo território que nós vivemos hoje, a gente tem que perceber que quando essas coisas são encontradas propositalmente ou ocasionalmente, elas têm que medidas especiais têm que ser tomadas, né? Então, nesse sentido, hoje a gente vai falar um pouco sobre as leis e normas que estruturam, de certa forma, a questão do patrimônio arqueológico hoje no Brasil e o estudo, né? Vamos aqui para a parte de textos. Pronto. A lei que até hoje a gente utiliza, como instrumento legal para a preservação do patrimônio arqueológico brasileiro é a Lei 3924, de 26 de julho de 1961, que até hoje ela é a nossa carta de proteção dos sítios arqueológicos. Então é o que inibe a destruição de sítios arqueológicos no Brasil, ou seja, por vandalismo, ou seja, por construção de empreendimentos. Então a gente tem que pensar que essa lei aí, apesar de muitos artigos dela estarem carregadas de coisas da sua época de criação, mas ainda assim ela é o nosso instrumento legal. Então, como bota aqui no seu artigo 1, os monumentos arqueológicos pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público, de acordo com o que estabelece o artigo 175 da Constituição Federal. Então, a partir de 1961, o que fosse considerado monumento arqueológico ou pré-histórico estaria protegido, né, pelo poder público. E nesse sentido, que a gente começa a entender como o desenvolvimento também, eu acho que esse é um lado interessante para a gente enxergar essa lei, de como esse desenvolvimento desenfreado, sem qualquer estudo ambiental, análise, né, do planejamento, já desde da síntese da proteção do patrimônio estava aí presente, porque essa lei ela é toda voltada para a questão do sambaquis, dos sítios que estão relacionados ou com os contextos sambaqueiros ou com contextos dos paleoíndios, né? Então, por quê? Isso é importante falar. Porque os sambaquis, eles foram extremamente explorados em diferentes locais, regiões, para utilizarem as conchas na produção de cal. Então, durante o período colonial, imperial e século XX, ainda os sambaquis estavam sendo explorados para a produção de cal. E notada essa emergência de pensar, não, a gente tem que parar isso, senão a gente vai ver essa história se apagar, porque
a história não é a nossa história ainda, não é considerado como um formador de identidade, mas é a história do outro, é o paleo-índio, que é um índio que não tem nada a ver com o índio atual, está meio alheio das questões sociais do momento, né? Mas, de qualquer forma, veio para barrar justamente essa destruição desenfreada que estava acontecendo. E até hoje é o que a gente usa como lei federal para pensar a proteção desse patrimônio. E como eu falei, aí a gente vai entrando já no período de redemocratização, né, no Brasil, e novas reformulações estão sendo feitas, legais, né? E em 86 a gente vê a Resolução CONAMA sendo concebida justamente para poder regular essa questão da implantação de empreendimentos sem qualquer estudo ambiental, sem qualquer análise de impacto. E a partir daí a gente começa a ver a necessidade, né, de se pensar, não antes de se construir algo, qual impacto esse empreendimento pode causar, não só ao meio ambiente, como a cultura, né? Então, é aí que surge o nicho para se pensar o licenciamento ambiental e, consequentemente, a arqueologia dentro desse processo. Apesar de que vai ser a partir dos anos 90 que começa a ter uma crescente de estudos arqueológicos dentro desse campo no Brasil, mas a gente está falando dos anos 90, são coisas pontuais, concentradas em determinadas regiões do Brasil, mas o boom mesmo dessa arqueologia vai ser a partir dos anos 2000, principalmente com os PACs, né, que surgiram com o governo do PT, e começou esses projetos de aceleração do crescimento, e isso gerou uma quantidade de empreendimentos, e grandes empreendimentos em diferentes locais, regiões do país e ao mesmo tempo. Isso fez com que cada vez mais o aspecto legal fosse olhado com a maior atenção e notada a necessidade de se fazer arqueologia, né? Antes, o mais importante, não fazer, mas entender antes da instalação de qualquer empreendimento qual o impacto que ele pode causar a um patrimônio cultural, né? Um patrimônio arqueológico. Então, até por conta disso que é criada a Portaria 230, né? Cadê a Portaria 230? Eu estava com ela aberta aqui, enfim. Mas hoje a gente tem a instrução normativa que veio para revogar a 230. E é ela hoje que, de certa forma, regular é um termo muito forte, né? Mas que, de certa forma, dá os parâmetros e os caminhos para se pensar a pesquisa arqueológica nesse contexto específico do licenciamento ambiental. Mas eu fiz essa ladainha rápida aí, só para poder chegar nisso aqui, né? Como é feita uma pesquisa arqueológica no Brasil? Como é que se formula, como é que se pensa numa pesquisa arqueológica? Então, existem hoje dois caminhos possíveis, sendo que cada vez mais os profissionais que são formados no Brasil são formados para atender esse caminho específico, que é o da arqueologia no campo do licenciamento ambiental, essa arqueologia de contrato, porque ainda assim, apesar de todas as crises que aconteceram aí nos últimos, principalmente nesse último ano, 2016, foi um ano assim assustador, né, para a economia, com essas diversas mudanças políticas, enfim. Mas ainda assim a demanda é alta de empreendimentos no Brasil. E é notada que cada vez mais está ocorrendo uma exigência de pesquisas. Então, em relação ao que víamos no início, por exemplo, dos anos 2000 para hoje, a gente tem um maior rigor
do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, principalmente e representado pelo CNA. Aí a gente vê o CNA cada vez mais sendo mais exigente nesse sentido, de cobrar, né, que a pesquisa arqueológica ocorra no momento adequado da implantação de um empreendimento, ou seja, antes dele acontecer, e que aconteça, né? E até mesmo aqueles que estão descumprindo, resolvam um problema agora e façam essa pesquisa. Então, o outro caminho, que é um caminho hoje que cada vez mais está se tornando difícil, é o caminho da academia, né? Seguir a universidade como professor, técnico, pesquisador, enfim, na área de arqueologia. E está pesquisando academicamente, né? Ou seja, dentro da universidade, dentro do seu laboratório, está desenvolvendo uma pesquisa, e aí uma pesquisa que pode ser naquela low science, né? Essa ciência que é feita com calma, com atenção, com um maior tempo para entender e enxergar os aspectos de um sítio arqueológico, né? No entanto, como eu falei, esse caminho está se tornando cada vez mais difícil, porque eram dentro das universidades públicas, né, das universidades, principalmente as universidades federais, que permitem que esse caminho seja trilhado. São poucas as particulares no Brasil que tem alguma relação com a arqueologia. Eu acho um dos poucos exemplos é a PUC, né, de Goiás, que tem curso de graduação, tem o IGPA, que desde dos anos, 70, vem desenvolvendo pesquisas de arqueologia, antropologia, enfim. Mas é um caminho que cada vez está, como eu falo, se tornando mais difícil, porque a gente nota que existe um processo cada vez maior, principalmente com toda essa crise política, de sucateamento, né, das universidades e de cortes no investimento. Então, como em muitas universidades a arqueologia é algo recente, então eu tiro, pela minha formação, eu vim de uma segunda turma de arqueologia, assim, ou seja, peguei o segundo ano de um curso lá em 2008, e sei como que a maioria dos cursos ou dos centros de pesquisa que se formaram no Brasil na área de arqueologia são recentes, eles são de meados dos anos 2000 até agora. Então são cursos, laboratórios, espaços de pesquisa que conseguiram crescer aos poucos, a passos de formiga, porque o investimento já é pouco para algo novo, e agora que cada vez vai diminuir mais, né? Porque se já tinha nada, agora não vai ter mais nada ainda, já que a ideia é cada vez investir menos em educação nesse país e em ciência, né? Então, infelizmente, a gente vê cada vez mais o caminho do licenciamento ambiental se tornando um caminho seguro entre aspas, né? Profissionalmente, né? Que a gente sabe que vai conseguir alguma oportunidade de trabalho. Então, só para botar aqui rapidinho para ver. Uma coisa que eu acabei me esquecendo. Façam perguntas aí no chat, mas também coloquem de onde vocês estão falando, para eu ter uma ideia de como está se disseminando essa ideia, né? E fazer também o registro aqui ao vivo, em vídeo, do público que estava participando no dia da live. Então, vamos novamente aqui. Hoje em dia, se eu quero desenvolver uma pesquisa de arqueologia nesse campo do licenciamento ambiental ou no campo acadêmico, eu tenho que seguir como base isso que vocês estão vendo agora, que é a portaria 07 de 88 do IPHAN, que veio para justamente normatizar o processo de solicitação de autorização de pesquisa, porque vamos lembrando que em 61 o que aconteceu? Se
criou um instrumento legal para a proteção dos sítios arqueológicos, monumentos arqueológicos, enfim. E também serviu para falar que se você tivesse interesse em estudar, como fazer pesquisa científica, você tinha que recorrer à instituição fiscalizadora da época, ou seja, cadê aqui? A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para poder solicitar, aqui falando algumas coisas de estrangeiros, enfim. Então, somente em 88 é que isso foi ser normatizado. Como é que você pede uma pesquisa arqueológica? Como é que você deve solicitar? Lógico que, convenhamos, é um documento de 4 páginas para se entender, para poder normatizar algo que é complexo, que é uma ciência chamada arqueologia, e cada dia se especializa, cria novos nichos de pesquisa, e cada dia está sofrendo uma própria autocrítica e se reformulando suas posturas, teorias, metodologias. Então, é complexo, mas é um instrumento que até hoje é usual para a gente pensar a solicitação de pesquisas, né? No entanto, como eu falei, nos anos 2000 é que isso vai começar a mudar, e hoje o que a gente tem é a Instrução Normativa de 2005, que normatiza novamente isso para o campo do licenciamento ambiental. Então, hoje, para a gente estruturar um projeto para solicitar uma pesquisa ou para construir um projeto no campo do licenciamento ambiental acadêmico, eu tenho que seguir a portaria 07 de 88. Quem tiver mais interesse pode procurar, bota aí no Google, vocês podem ler com mais detalhes, que eu não vou ficar aqui lendo, já que nosso tempo é curto. E a instrução normativa faz isso para esse campo específico do licenciamento ambiental. Por quê? Porque o licenciamento ambiental, ele tem a necessidade de se adaptar de acordo com a realidade de trabalho. Ou seja, qual o dano, qual o impacto, quer dizer, do empreendimento, qual o porte desse empreendimento, ele é de grande, médio impacto, que fase da pesquisa você está trabalhando e o que nessa fase tem que ser feito. Então, essa é hoje a nossa normativa atual para se pensar arqueologia nesse campo. E como também eu já falei na live passada, para se falar de patrimônio cultural subaquático, hoje a gente está utilizando também a norma 10 da DPC, da Marinha do Brasil, para se pensar a pesquisa de bens assobrados não pertencentes à União, enfim, ou pertencentes à União, né? E nesse caso, para o projeto em questão, eu estruturei baseado nisso. Então eu tive que construir um projeto. Lembrando que desculpa, gente. Quem assistiu as lives passadas pode perceber que eu já comentei como foi que funcionou, né? O que eu primeiro vim aqui, fiz uma visita técnica. Da visita técnica, eu falei como a gente poderia proceder, e aí a gente estruturou um projeto e submeteu ele ao IPHAN e à DPC para se pensar a pesquisa arqueológica subaquática desse casco assobrado, desse casco afundado. E hoje, agora em questão, que a gente está na etapa de resgate, né, de partes desse casco e reacomodamento, né, eu travo agora, reacomodamento dessas peças novamente no fundo marinho, em uma área segura, adequada, a gente usou também esse documento. Ou seja, hoje, se eu quero construir uma pesquisa arqueológica subaquática, eu tenho que buscar não só a Marinha, como o IPHAN, porque a Marinha acaba se tornando também uma fiscalizadora nesse sentido, porque muitas vezes a gente está trabalhando no território de Marinha, né, na água,
e é função da Marinha a fiscalização desses espaços e o que está contemplado por esse espaço, né, aquático. Então, diferente do que, se eu vou estudar um sítio em terra firme, eu só busco o quê? A necessidade de atender e respaldar o IFAM, o Centro Nacional de Arqueologia, ou a Superintendência Estadual, né? Muitas vezes representada pela Superintendência Estadual daquele estado que você está trabalhando. No caso de subaquática, isso é tratado diretamente com o Centro Nacional, ou seja, eu tenho que submeter um projeto diretamente a Brasília para poder pedir uma autorização de pesquisa subaquática. Então, hoje em dia é mais complicado porque, ou seja, se eu estou em Sergipe, eu tenho que enviar meu projeto para Brasília, para o Rio de Janeiro, para poder a coisa acontecer, a coisa tramitar e ter autorização para poder fazer isso, né? Então, ainda esse processo é um processo... Cadê? Vou sair. Ainda esse processo é um processo bem complicado e com vários probleminhas. Ainda existe uma carência enorme nessas normativas, ou seja, existem lacunas ainda a ser preenchidas, porque muitas vezes o que a gente vê é que parece que essas normativas não são cumpridas e algumas coisas são aprovadas sem atender nem a portaria 07 de 88, nem atender os critérios da instrução normativa, enfim. Então a gente fica espantado de saber como é que foi que isso tramitou, foi aprovado e foi publicado em Diário Oficial da União, porque as autorizações são publicadas, quer dizer, do IFAM, né, do CNA, são publicadas no Diário Oficial da União. Então é algo complexo que a gente tem que cada vez mais entender, debater e tentar modificar, mas pensando numa melhoria da qualidade, né? Porque o que a gente quer cada vez mais é que a gente veja a arqueologia ser feita embaixo d'água e não outras coisas que se autodenominam como arqueologia, ou seja, uma caça ao tesouro, né? Travestida de arqueologia, ou uma pesquisa que na verdade é algum ramo do mergulho de se dizendo que é arqueologia subaquática. Não, a gente quer acabar com isso, cada vez mais ver arqueologia realmente de fato ser feita. E para que isso aconteça, a gente tem que cada vez mais criar referências, né, para que isso aconteça. Então, gente, a gente já está já é 9h10. Queria poder falar mais, porque isso é algo para a gente debater durante horas, discutir com calma, ler essas normativas, entender o histórico de cada uma, porque ela foi criada visando atender que interesse ou mudar que realidade, né? Então, é algo que a gente pode estar fazendo. Enfim, a gente tem várias lives aí pela frente. A pessoa que estiver interessada, não, fale logo do projeto, mostre alguma coisa do projeto, tá? A gente vai mostrar. Mas vamos com calma para também a gente não gastar toda a informação e ficar aqui né, sem ter o que fazer, sem ter o que conversar, sem ter essa ideia para trocar. Então, vamos para as perguntas, vamos para essa conversa, vamos dialogar, né? Ana Carvalho, ela perguntou se para escavar um sítio arqueológico subaquático precisa de qual formação. Então, para escavar um sítio arqueológico subaquático, você tem que atender hoje, primeiro, ao que está determinado na portaria 07 de 88 do IFAM. Por quê? Porque ela é bem clara até hoje de que se você vai solicitar uma autorização de pesquisa, ou seja, se você quer ser o coordenador, né, de uma pesquisa arqueológica, o que é isso? Porque seu nome vai sair como um coordenador, a pessoa que está à frente dessa pesquisa, você tem que primeiro ter uma formação. Hoje em dia, quando a gente fala de formação, ou é a formação em arqueologia, porque hoje em dia já existe
vários cursos de graduação e pós-graduação em arqueologia, ou cursos com concentração em arqueologia, por exemplo, história com concentração em arqueologia, antropologia com concentração em arqueologia, geografia com concentração em arqueologia. Existe, né? Alguns cursos no Brasil acabaram tendo pós-graduações ou com concentração, com áreas de concentração em arqueologia. Então essas pessoas, de certa forma, também têm esse direito de exercer e estão aptas, né? Então, a ideia é que o IFAM entende é que essas pessoas estejam aptas, já que tiveram, de certa forma, uma formação direta ou indireta na área. As pessoas que já tiveram direito adquirido, porque também a gente está falando de uma realidade recente, essa quantidade de cursos aí pelo Brasil, teve um momento que não tinha nada, né? Já teve esse momento de não ter nada. Então, imagine aquela pessoa que começou lá na década de 70, 60, onde a arqueologia estava restrita a alguns centros de pesquisa, alguns museus. Então, essas pessoas acabaram tendo direito adquirido, né? Ou seja, pela experiência que elas têm na área e por já terem tido antes portarias no seu nome, ou seja, o IFAM anteriormente já te autorizou para você desenvolver pesquisa no Brasil, então teoricamente ele legitimou você a dizer que tem um direito adquirido. Mas existe hoje esse prazo de readequação. Se você já tem um direito adquirido, mas ainda assim você até hoje não correu atrás para ter uma formação em arqueologia, é complexo, então tem que se atualizar, e aí o IFAM determinou um prazo, isso está no ofício circular número 12, eu vou olhar isso aqui rapidamente, enfim, e respondo para vocês. Cadê? Aqui. É o ofício circular número 1 de 2013, que veio justamente para esclarecer quais os critérios de idoneidade técnico-científica para... E aí, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O proponente deverá comprovar ser graduado em arqueologia, mesmo que por um curso de curta duração, ou ser graduado em qualquer outro curso superior, inclusive de curta duração, e detentor de curso de pós-graduação em arqueologia ou área de concentração, em qualquer das modalidades referidas no artigo 44.3 da LDB. Cabe referir que o currículo acadêmico não é requisito diverso de idoneidade técnico-científica, mas base para aferição dessa idoneidade. Então, aqueles que não se enquadram nos requisitos indicados nos itens 3, 4 e 5 acima, e que receberam portaria há pelo menos 5 anos, poderão receber nova autorização de pesquisa independente da adequação ou novo entendimento. Então, de certa forma, tem isso, mas terão aqui 5 anos também para se adequarem e buscarem essa formação para assim continuar recebendo portarias no nome, né? Então, cadê? Então, a portaria 07 já é bem clara nesse sentido, que se você quer desenvolver uma pesquisa, você tem que comprovar a sua idoneidade técnico-científica. Aqui, não sei se vocês conseguem ver. E para isso, vocês têm que enviar seu currículo, mostrar que você teve uma formação na área, teve publicações na área. A portaria 07 é bem clara nesse sentido. Quais as publicações que você teve na área de arqueologia? Para você dizer que arqueólogo nunca publicou uma linha na vida, então é aquilo, você não tem nem formação e também nunca produziu nada. Como é que você é arqueólogo, né? Então o IFAM, de certa forma, exige isso. Então, mas para fazer arqueologia subaquática, o que a gente fala hoje em dia é que você tem que atender esses critérios de idoneidade técnico-científica, ou seja, ter uma formação e experiência na área,
de arqueologia e de arqueologia subaquática, porque se a gente for falar de arqueologia subaquática, você tem que ter pelo menos, né, ter participado ou escrito algo sobre arqueologia subaquática e ter a formação em mergulho científico. Isso é importante. Então, não é só eu fazer um curso de final de semana de mergulho, pô, sou arqueólogo subaquático. Não é assim. Ah, mas eu tenho o meu diploma de arqueólogo, cara. Então, por que eu não sou arqueólogo subaquático? Eu sou arqueólogo, tenho um diploma e sei mergulhar. Não é porque, primeiro, esse curso tem que ser um curso de mergulho científico. O curso de mergulho científico é um curso mais aprofundado, que visa instruir você não só para estar apto ao mergulho até águas profundas, 40 metros, enfim, e saber como proceder com águas ruins ou em águas escuras, enfim, saber lidar com esse ambiente. Mas também há uma preocupação muito grande com a segurança, porque a gente não pode esquecer que a gente está fazendo ciência, a gente não está fazendo esporte radical, a gente está fazendo ciência. Enquanto ciência, a atividade tem que ter segurança. E nesse sentido, dentro do mergulho científico, a gente tem uma formação em resgate de mergulhadores e tem uma formação também em primeiros socorros. Então, a formação em mergulho científico é uma formação ampla e voltada justamente para pensar na segurança do profissional que está desenvolvendo ciência embaixo d'água, seja com arqueologia, com biologia, geologia, enfim. Então, e além da formação, é aquilo. Se você quer participar, beleza, você é arqueólogo ou arqueóloga e fez uma formação em mergulho científico, você está apto a participar dentro de um projeto de arqueologia subaquática, de estar dentro de um projeto de arqueologia subaquática. Mas a gente não pode esquecer que para você coordenar um projeto de arqueologia subaquática, você tem que ter experiência, tem que ter uma formação mais ampla, ou seja, ter pelo menos um título aí de pós-graduação, né, para mostrar que você já está há um tempo na área, fez um estudo já mais profundo, enfim. Então é isso que a gente hoje usa como base para dizer se a pessoa está apta ou não. Mas é isso, né? E quem vai dizer de fato é o IPHAN e agora a Marinha, né? A DPC. É eles que vão decidir no final das contas. Por isso que é interessante que isso seja melhor normatizado, seja melhor descrito, né? Qual o perfil profissional para poder coordenar uma pesquisa arqueológica. Porque, de certa forma, isso já está bem claro. No meu ponto de vista, que olho uma portaria 07 e vejo isso. Mas o próprio IPHAN acaba, às vezes, não entendendo o técnico que está analisando. Então, o processo que você submeteu. Então, por isso é importante se atentar para essas coisas. Experiência e formação, mergulho científico, que aí entra na formação também, né? E é isso. Eu acho que é basicamente isso. Espero ter respondido. A Catarina perguntou: é permitido vender material arqueológico oriundo de sítio submerso? Não, como qualquer outro material arqueológico proveniente de qualquer sítio, independente se está na água ou fora d'água, é ilegal. No entanto, e aí já complementa com a pergunta que foi feita aí pela Fernanda e pela Catarina, quer dizer, e Vitória, né? Não, apesar disso ser um hábito ilegal, que acaba ganhando força dentro de um mercado clandestino, muitas vezes de venda de antiguidades. E quando a gente fala de mercado clandestino, um mercado onde não só a antiguidade está rolando, mas está tendo tráfico de armas, drogas, pessoas. Então está tudo ali junto, direto ou indiretamente. Mas infelizmente no Brasil a gente tem uma lei, a Lei 10.166 de 2000, que eu já falei na live passada, e que de certa forma ela legitima a prática de caça ao tesouro no Brasil, ou seja, a prática de exploração comercial de sítios de naufrágio submerso. Lembrando que a arqueologia subaquática não trabalha só com naufrágio, trabalha com
uma diversidade de outros tipos de testemunhos humanos, né? Mas os sítios de naufrágio são mais famosos por justamente estarem presentes nesse imaginário popular do que da tragédia, né, marítima, do episódio trágico marítimo, né? E por sustentar essa ideia de tesouros afundados. Então, essa lei federal que foi feita na calada da noite, em 27 de dezembro de 2000, veio justamente para legitimar essa ilegalidade, que vai de encontro com as outras leis já vigentes no Brasil. Então, a gente tem a lei lá, vamos lembrar, 3924 de 61, que fala que o patrimônio arqueológico deve ser protegido, e a gente tem uma outra lei no mesmo país que fala que o patrimônio arqueológico que esteja embaixo d'água pode ser explorado. Ele não deixa claro o patrimônio arqueológico, isso fica nas entrelinhas, né? Mas fala que aquilo que está submerso ali, aquele naufrágio submerso, pode ser explorado. Isso é um grande agravante, né? Porque, de certa forma, na prática hoje, o IPHAN e a Marinha jamais vão permitir prática de caça ao tesouro acontecer no país. Mas é aquilo, não tem nenhum documento que fale que seja o contrário, né? Então é algo que está sendo construído no cotidiano, da prática de gestão e fiscalização do patrimônio, mas ainda legalmente a gente tem uma incongruência como essa, né? Agora vamos para a última pergunta da Ana Carvalho. Ela falou que ela é geógrafa e tem curso de mergulho. Se ela seria para dizer se ela pode ser arqueóloga subaquática? Se pelo que eu entendi foi isso, você pode sim, se começar a estudar mais a área, entender o que é arqueologia subaquática, se especializar, como eu falei. Então, se você é geógrafo, possivelmente você teve pouca carga de arqueologia na sua formação. E eu te digo que muito menos de arqueologia subaquática, porque, infelizmente, isso é uma carência ainda nas próprias formações em arqueologia espalhadas pelo Brasil. São poucos os cursos que têm nas suas grades, né, disciplinas de arqueologia subaquática. Isso é algo que espero que mude no futuro, mas isso só vai se a gente tiver investimento para ampliar estruturalmente os cursos, né, das universidades, enfim. Mas se você começar vou terminar geografia, não, você já é geógrafo, então você já tem a formação. Eu quero muito, eu me interesso por essa temática, já li alguns livros, fiquei muito interessada, então eu recomendo você buscar uma pós-graduação em arqueologia. Hoje em dia existem pós-graduações curtas, mas já recomendaria você fazer logo um mestrado e para depois partir para um doutorado, caso assim queira, se especializar mais. Então, um mestrado e doutorado em arqueologia seria a melhor solução, e você começar a fazer revisões bibliográficas da área. Então, procure artigos, livros que falem de arqueologia subaquática. Sim, busque entender o que você se identifica mais dentro da arqueologia subaquática, qual o tipo de sítio que você gostaria de trabalhar. E aí você foque em buscar mais materiais, conteúdos relativos a essa área que você se identificou. E se tem um curso de mergulho, comece também a mergulhar mais para cada vez desenvolver melhor a prática, porque se você usa o mergulho como uma ferramenta de trabalho, você tem que estar constantemente mergulhando. Eu diria que, no mínimo, você é mergulhando a cada 2 vezes por semestre. Assim, você tem que mergulhar para manter o mergulho em dia e acabar não enferrujando. O ideal é que você mergulhe mais, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? Dependendo da região onde você mora, do custo, da sua condição financeira, porque ainda o mergulho está muito restrito a uma questão de mercado, de esportes radicais, e isso é algo caro. Mas é isso. Busque a formação tanto na arqueologia quanto no mergulho para você ficar apta, né?
E aí você pode tentar contato com quem está exercendo pesquisa arqueológica no Brasil e tenta buscar uma oportunidade prática. Ou não só no Brasil, né? Existem vários projetos que são abertos ao público, né? Existe na Catalunha, na Espanha, um sítio escola que eles abrem oportunidade ao público anualmente. E em outros países também surgem essas oportunidades de estágio em arqueologia subaquática, estágio prático, né? Então é uma oportunidade também que você pode estar buscando. Mas se não tem condições de sair do Brasil, então já começa por aí, pensando na formação, em melhorar a formação, ou seja, se especializar em arqueologia subaquática, né? Seria basicamente isso que eu recomendaria. A gente vai estar... Alguém tem mais alguma pergunta? A gente já está quase acabando, vai dar 1 hora já praticamente de live. Foi uma live foi interessante. Está sendo interessante esse processo. Eu também estou tentando aprender a me comunicar sozinho, porque eu estou aqui num apartamento sozinho, falando diante de uma câmera, de uma webcam. Então é algo que você vai se acostumando, né? Porque antigamente, quando a gente fazia o Contextos Live, a gente estava numa outra estrutura. Na época ainda eu estava em Aracaju, a empresa estava em Aracaju, Sergipe. Então a gente tinha um espaço maior de sala e fazia as transmissões lá. Para esse formato de live semanal, que pode acontecer em qualquer lugar onde eu esteja, então é o notebook, a webcam que tem uma qualidade melhor de imagem, e esse programa que usa aí o OBS para poder gerenciar essa interatividade que a gente tem aqui. Então é isso. A cada live vamos ver da gente tentar melhorar um pouco mais, mas eu acho que já está sendo bem proveitoso assim, esse diálogo que é possível, apesar da gente estar falando de uma média baixa comparado com outros tipos de conteúdos que estão disponíveis nessa mesma plataforma que é o YouTube, mas a gente está tendo uma média interessante. Teve lives que já estão com 60, 70 visualizações, isso é bem interessante. São 70 pessoas que assistiram. Então, se eu fosse fazer uma palestra, como eu faço várias aí, palestras assim, presenciais, a gente lotar um auditório geralmente é difícil, né? Então 70 pessoas que estão assistindo em casa, isso já é um grande avanço. Então, é isso, eu acho. É mais uma live, espero que tenham gostado. Próxima quarta-feira, 8h30, horário de Brasília, estarei aqui novamente falando com vocês um pouco sobre um pouco aí mais de arqueologia subaquática e o nosso projeto Casco de Mocangue-1, ou seja, projeto de resgate, né, parcial do Casco de Mocangue-1. Obrigado a todas as pessoas que participaram, a Fernanda, que está sempre aí me ajudando, um grande beijo. E esse foi o nosso Contextos Live, nossa live semanal da Contextos, e até a próxima.